Vamos. Bom dia a todos. Reiniciemos, caríssimos colegas, o nosso estudo de filosofia. Nós tínhamos interrompido nesta parte do livro que lembra vamos ver bem o título, para que todo mundo se localize. 1961, o julgamento de Eichmann e tudo aquilo que tem como consequência para o nosso pensamento, para entender o que se passa no pensamento de uma pessoa, para que ela admita maltratar os outros, tirar sua vida, como fez Eichmann. O que significa banalidade do mal? Que Hannah Arendt cria esta expressão e que cai muito bem neste pensamento. Então, nós ficamos de continuar com a experiência de Stanley Milgram, da Universidade de Yale. O que aconteceu? Ele propôs uma experiência, dizendo que era uma experiência sobre memória e aprendizagem. De fato, a experiência não era sobre memória e aprendizagem, era uma experiência sobre como é que as pessoas são sádicas. São sádicas normalmente, embora aparentemente dóceis, embora aparentemente aquelas que não querem prejudicar ninguém, mas no entanto tendo na sua mão a possibilidade, então se tornam sádicas. A experiência propunha mais ou menos assim, e podem reler esse texto na página 123 em diante. Iria ser colocado alguém como professor e na frente, separado, alguém como aluno. O professor teria um dispositivo que ele acionaria. E se o aluno não respondesse corretamente, receberia inicialmente um choque brando. E se insistisse numa resposta errada, o segundo choque aumentaria a impotência. E mais um erro triplicaria. E mais um quadruplicaria. Até que se tornava um choque muito forte. E a ameaça do sofrimento é suficiente para dinamizar a nossa memória. A pergunta é esta: será que porque eu vou receber um choque eu lembro das coisas? E isto, de fato, não é verdadeiro. Mas o esforço se torna total por causa do medo. O professor, então, iria fazer progredir os choques. Havia um acordo que até os custos do transporte seriam reembolsados a quem se recusasse participar da experiência. Então, estariam ali livremente. Ninguém era obrigado, nem o professor, nem o outro. Alguém desistiu? Aí que é surpreendente, apesar de poder desistir, de ver o sofrimento do outro, ou de sofrer, não houve desistência. Isto é alarmante. Isto mede a nossa capacidade de obediência por pura docilidade.
a nos transformar em torturadores. Assistimos o sofrimento do outro, mas não arredamos pé. E continuamos vendo o sofrimento. Mais da metade foi até o final. Então, a proporção de sádicos seria incrivelmente mais elevada do que nós podemos pensar. A faculdade de ter prazer com a dor do outro está inscrita no íntimo de cada um de nós. Pergunta. E realmente está inscrita em nós. E as pessoas não podem se deixar levar e não refletir sobre esta capacidade. Escutava de um policial que viveu nos anos trágicos de 1966, 7, 8, quando houve tentativa de protesto aqui no Brasil contra o que estava acontecendo, a ditadura e o estado de exceção. E os policiais tinham que entrar no meio do protesto e agredir as pessoas para que desistissem. Agrediam. Eles eram policiais. E de novo voltamos, eles receberam ordens. Receberam ordens, mas acabavam tendo raiva dos que protestavam e sentiam prazer em descer o cacetete naqueles que estavam ali. Somos nós todos assim? Temos nós uma tendência de sadismo? Olha a tendência de sadismo num pai de família. E eu mesmo assisti isto. Um bebê que está aprendendo a entender as coisas. São apegados os bebês aos pais. E o pai dizendo assim, diante das pessoas, quer ver como ele é e como ele gosta de mim? Filho, papai não gosta mais de você. E o neném começou a chorar. Que prazer é este? Que sadismo que acontece no meio da infância? Que sadismo na discriminação de qualquer tipo? Que a pessoa tem prazer de se voltar para o outro e diminuir o outro por qualquer circunstância que seja, pela profissão, pela cor, pela raça, pela escolaridade que tem. Eu mesmo vi pessoas que, porque tinham algum conhecimento a mais, e nem era muito, desprezavam outras pessoas porque conheciam menos, pelo menos no entendimento dele, e acabavam se negando a estender a mão ou até mesmo humilhando as pessoas. Não é possível que exista isto no íntimo do ser humano e leva consigo esta tendência de prejudicar a outra pessoa. Aí se nota o quê? Que a mim as súplicas se dirigem. Sou realmente eu que aciono o choque? Ou eu dessa responsabilidade desertou e eu obedeço a regra? E assim as pessoas se escondem atrás desta obediência. Esta é a banalidade do mal. A separação, então, entre a alma e o corpo não é um problema metafísico, é político. Realmente. Entender que a nossa alma é uma coisa e o nosso corpo outra, nos leva a essas atitudes. Realmente.
a linguagem mesmo do apóstolo Paulo, que coloca a questão de corpo e alma, não é de uma separação deste gênero. Ele está dizendo que nossa pessoa deve ser inteira, colocada no caminho da fé. Não separados, inteiros. Inteira a nossa alma, inteiro o nosso corpo. Eu não posso deixar que a minha consciência fique para trás e daí eu vou agir de uma tal maneira que eu admito este mal banal. Hannah Arendt vai dizer que esta capacidade de se tornar a si próprio cego e burro, essa teimosia se chama, ou entendemos, como banalidade do mal. Passamos agora do consentimento à desobediência civil, que é uma coisa para ser pensada na questão de obedecer e desobedecer. Estamos no capítulo 8º. O cidadão é, antes de tudo, submisso. Se o sujeito respeita as leis, é porque é forçado pela justiça, pela polícia, pelo exército. E obedece, os que obedecem. E se não obedecerem, então vão encontrar punição. Por isso, justiça, polícia, exército, tudo para que o cidadão obedeça. Para que a sociedade não chegue no caos. Mas nós não podemos admitir que a ameaça do caos tire de nós a reflexão, o pensamento, a consciência. É como se com o consentimento encontrássemos, por fim, um estilo de obediência propriamente política. Os anarquistas muitas vezes concentraram a raiva no direito de voto e no casamento. E daí comenta: o que há de comum entre o direito do voto e o casamento? É exatamente a questão do consentimento. O que faz a ponte entre os dois é consentir. Eu admito e consinto, eu voto. E votando, eu consinto naquilo que vai pesar sobre mim. Então, uma obediência que exige de mim que eu continue na ordem da sociedade. Mas não é que o matrimônio tem alguma coisa desse tipo, o casamento? Eu consinto. E depois eu tenho que me submeter, porque eu consenti. E não posso voltar atrás, porque eu consenti, certo? E às vezes isto se torna muitíssimo difícil. Na sociedade pelo voto, muito difícil. Porque votamos às vezes sem conhecimento e acabamos conhecendo um despotismo próprio daqueles que governam sem medida. O consentimento é um ato pelo qual nos constituímos prisioneiros de nós mesmos. Olha, por exemplo, como a sociedade vai exigindo consentimentos. Ele cita aqui, por exemplo, alguém que tem que ser submetido a uma cirurgia e deve assinar no hospital o consentimento para fazer essa cirurgia. Por quê? Porque se houver reclamação, consentiu. Consentiu, apesar de todo o resultado, não é? Ou nós consentimos pelo voto, ou pelo matrimônio, pelo casamento. A dificuldade vinha cada vez mais no descolamento operado entre dois conceitos. Quais?
a liberdade e a dignidade. Eu não posso consentir naquilo que vai contra a minha liberdade. Se no casamento eu consentir, a minha liberdade não se perde, porque o consentimento é livre, supõe-se. Também no voto, consentimento é livre. Mas e se o déspota, o ditador, passa a exigir de mim aquilo que fere a minha dignidade? Como é que eu fico? Então, neste caso, como se justificaria desobediência civil? Não é? Nós voltamos à ditadura das Filipinas. Era ditador Ferdinando Marcos. As Filipinas são um país pobre, mas tinha e ainda tem um grande recurso, porque os americanos têm uma base militar e pagam para o governo das Filipinas para que esta base continue lá. Rende para o governo filipino uma grande quantia. Ferdinando Marcos fez um acordo com o governo americano em época de Guerra Fria e favorecia em tudo os americanos. E, de certa maneira, os americanos fechavam os olhos para a tremenda corrupção do governo de Ferdinando Marcos, e o povo passando fome. Nem saúde, nem educação, nem nada disso, nem havia estradas, porque a corrupção consumia tudo. Famosa esposa do Ferdinando Marcos, que tinha 2.000 pares de sapatos e que não costumava repetir nenhum vestido. Cada dia um. E se houvesse 2 cerimônias, em cada cerimônia, um. E nenhum vestido feito nas Filipinas, todos em Paris. E custava fortunas. E havia denúncia. E o povo quis protestar. E foi crescendo, até que a liderança inteira do país convocou a sociedade finalmente à desobediência civil. Pararam tudo, porque não podiam continuar. O prejuízo era menor se parasse e por um acaso o governo mudasse, do que se continuassem obedecendo numa aparente paz e aquele povo continuasse na miséria. E o governo caiu e mudou a situação filipina. Bem, um autor, Pico de la Mirandola, não parou de dizer: a dignidade do homem está na sua liberdade. E liberdade e dignidade estão aí, como o que pensar na questão de desobediência civil. É impossível querer livremente contra a própria dignidade. Olha as questões que brotam daí. Tem pergunta? Então faça a pergunta. Consentimento implica sempre em obediência? Sem dúvida. Eu consinto, eu obedeço. Certo? Porque eu faço acordo. E tem cláusula. E se existe acordo, eu obedeço. Não é? Sempre o meu consentimento vai gerar em mim a obediência. Não é? E a outra pergunta é em relação ao capítulo passado. Hoje, por questões políticas ou ideológicas, as pessoas se ofendem e se separam, inclusive em família. Tem aí um pouco de sadismo, uma banalidade do mal? Bom, o sadismo existe no íntimo da pessoa. Tem pessoas que obedecem passivamente. Mas na passividade,
pode existir sadismo. Então eu obedeço. Tem que fazer isso. Mas eu faço e não faço bem feito. E eu acabo atormentando a outra parte. Entende? E se alguém disser, você fez isso de errado, eu estou obedecendo. Entende? Quer dizer, eu fujo atrás de uma atitude. Eu aparentemente passivo, mas sádico. Não? E isso em muitas situações. No casamento, isso pode existir, não é? Quer dizer, a pessoa que leva o casamento aparentemente obedecendo todas as cláusulas. Normalmente a parte do homem, que diz assim, mas aqui não falta nada. Não falta comida, não falta isso, não falta aquilo. E, no entanto, a ação é a ação de um senhor de escravos dentro da sua casa. Quer dizer, ele está cumprindo a sua parte? Não. Ele fere a dignidade do outro, não é? Por isso, tantos movimentos hoje, para que as pessoas não caiam nisto e não se deixem levar por este tipo de obediência, não é? E que não ame o conflito e a desobediência, mas ame o respeito à liberdade e à dignidade da pessoa. E se para isso for necessário até o conflito, então vai-se até o conflito. Diz aqui então, é impossível querer livremente contra a própria dignidade. Então, o movimento, por exemplo, das prostitutas, dizendo, eu faço o que eu quero do meu corpo. E se eu quero, como é que alguém pode vir contra aquilo que eu quero? Pois é, mas a prostituição leva a isto, não é? A este pensamento. Bom, mas se a prostituição é indignidade, não é possível que o corpo seja objeto de prazer do outro, como se o corpo fosse uma propriedade e ela fosse alugada. Indignidade. Mas se é indignidade, como pode ser liberdade? Bom, questionamentos para se pensar muito. E mesmo outros prejuízos da vida da pessoa, para se apresentar, por exemplo. Como eu posso me submeter a uma cirurgia e retirar 4 costelas do meu corpo para poder fazer contorcionismo? E daí eu posso me dobrar e redobrar, certo? Isto. Então, em vista de uma situação, eu atinjo a dignidade da pessoa humana, pois prejudicar o próprio corpo, isso atinge a dignidade da pessoa. Não é possível. Não poderíamos, ao contrário, aceitar como fonte última de legitimação o critério da justiça e que fique a cargo das pessoas e em matéria, por exemplo, da sexualidade. Se diga, aqui a lei não tem nada a dizer, porque os adultos é que consentem. Faço o que quero. Mas este argumento da justiça é pseudo-justiça. A maioria silenciosa, por necessidade, que se vende o próprio corpo, pela mecânica da miséria, que leva a perder em conjunto a liberdade e a dignidade. Perde-se liberdade e dignidade, admitindo que por necessidade se venda o corpo, não é? Ou qualquer outro
qualquer outro intercâmbio que implique em diminuir a dignidade da pessoa. O consentimento supõe um ato inicial de renúncia. Consentimento, de qualquer maneira, é escolha. Se eu consinto, eu estou escolhendo. E se eu escolho, eu renuncio. Não existe consentimento sem renúncia. Em todos os sentidos. Ora, quando eu aceito a fé, eu renuncio a um outro tipo de pensamento. Mas se alguém vai interferir nessa minha escolha, de tal maneira que eu não tenha liberdade, então a minha dignidade é que cai. E ainda que externamente eu consinta, eu não tenho diante disto nenhuma obrigação, porque eu não consenti de fato. Porque a minha dignidade está em jogo, não é? E na história, quanta gente consentiu no batismo porque estava sendo ameaçado e admitiu o batismo para se livrar. Então, admitindo o batismo, esse consentimento pesava sobre ele? Não, porque de fato, o que estava acontecendo? Que não tinha havido liberdade e tinha atingido, de fato, a dignidade da pessoa. Casamento nulo. Sim, sem consentimento, nada feito. Nem que tudo tenha me levado a consentir por motivo externo. Não é do íntimo que brota o consentimento, é externamente. Então, por exemplo, a gravidez que leva duas pessoas ao casamento. Então, casam-se, mas a gravidez não é motivo para o casamento. E daí por diante? Todos os motivos externos. O masoquismo revela e perverte a lógica do consentimento. Pensar uma servidão voluntária. Porque a pessoa, quem sabe, sinta prazer neste serviço. Masoquista, então. Certo? Quer dizer, é outro lado. E quanta gente se envereda por esse caminho. Realmente, é uma lógica insensata. Nesse estilo de obediência tão particular, que a modernidade política foi buscar suas referências. Por exemplo, o pacto republicano. Você deve obedecer às leis, porque fez o pacto republicano. A nossa Constituição propõe desta maneira. Quer dizer, e toda a nação. Há um pacto. Nesse pacto eu voto, mas eu obedeço. Certo? Então, se você participa desse pacto, você obedece às leis. E tornando a desobediência impossível, ilegítima. Então bloqueia-se a obediência neste sentido. E alguns autores, então, Hobbes, Locke, Rousseau, que vão afirmar a política entendida como articulação racional, de querer viver juntos. Então há um contrato. E se há contrato, somos nós que queremos fazer essa política juntos. No contrato social de Rousseau, por exemplo. E o que vai contra este fazer política juntos? Então, vai dizer mais adiante que a agressão ataca tudo isto pela inveja, vaidade, desconfiança. 3 paixões naturais fazem da condição natural dos homens um verdadeiro inferno. Inveja, vaidade, desconfiança. Há na República este pacto. Nós somos
obedientes à lei. Mas por inveja, por vaidade, o homem é capaz de tirar o recurso da nação, da saúde, por exemplo, que estamos assistindo denúncia em cima de denúncia. E, para o seu proveito pessoal, vaidade, etc. E não houve um aplicativo esses dias em que as pessoas compravam, mas não recebiam nada. E ao mesmo tempo se mostrou na casa dos organizadores desse aplicativo carros de muito luxo, milhões, mas não um carro, dezenas. Onde vai a vaidade? A inveja? Está tudo atrás disso. Faz do convívio social inferno, certo? Porque destrói completamente a confiança que deve haver. Teoricamente, este pacto da República poderia trazer para toda a República o benefício da democracia. Mas por tudo isto é destruído, então se cria uma desconfiança. E aí vem esta desconfiança afirmar o quê? Que o que é próprio do pacto não presta. Daí o legislativo não presta. E não presta o judiciário. Então não presta coisa nenhuma. E aí cai-se no inferno de uma convivência destruída. A sociedade é em todos pensada como resultado de uma decisão comum e livre pela qual a humanidade se livrou do caos. Bom, no início, caos. As cidades gregas que viviam as dificuldades próprias, não é? Que não tinha lei, não tinha pacto nenhum. Mas depois foi se formando o pacto e pensando cada cláusula. E a história está aí, que atravessou aquele período, Idade Média, e o Renascimento, a Revolução Francesa, e chegamos até onde estamos. E a democracia está perfeita? Claro que não. Porque tudo tem que ser pensado, porque tudo tem que ser adaptado à situação de hoje. Por isso que não existe uma democracia fixa, alguma coisa concluída, pronta. Democracia é aquilo que se constrói. Consentir é entravar a nossa própria liberdade. Claro. Porque eu renunciei. Se eu enxergar desta maneira, eu entrava a minha liberdade. Se hoje vivemos em sociedades políticas, é porque ontem consentimos. E consentimos todos juntos. A ideologia do consentimento nos faz compreender, então, que sempre é tarde demais para desobedecer. Porque ontem consentimos. Certo? Quer dizer, e no casamento podemos nos rebelar e desobedecer, mas é tarde demais. Nós já consentimos, não é? Enxergando assim, como uma fatalidade. Claro, na ausência da consciência da pessoa. O acordo de todos os interesses é formado por oposição ao interesse de cada um. Pois eu consenti. Este acordo que fez o pacto está em oposição ao meu interesse. Porque não é o meu que vigora, é o de todos. Hannah Arendt vai dizer o quê? Para participar do corpo político nacional, cada membro da nação deve se erguer e manter-se em rebelião contrastante, ou melhor, constante,
contra si próprio. Claro, porque eu devo obedecer. Eu não posso fazer o que eu bem entendo, não é? Então, eu vou obedecer uma lei de trânsito. Ou eu estou numa sociedade onde esse pacto vigora. Eu devo obedecer a lei de trânsito. É uma questão da minha vida não só, e da vida dos outros principalmente. E obedeço e não posso pensar em desobedecer. Então vai contra aquilo que talvez eu gostaria. Eu gostaria de atender o telefone no volante. Mas como é possível que eu admita isto? Ainda que eu ache isso até prazeroso, eu não posso, mas eu fiz um pacto. É um pacto que eu faço quando eu tiro a minha carteira de habilitação. E está ligado a tudo aquilo que eu consinto das leis, a Constituição. Eu não posso ir contra, pois eu criaria uma sociedade que beira o caos. A vontade geral é um tirano, um super-eu, que causa culpa se eu desobedeço. Esta vontade geral do pacto. O modelo do contrato impossibilita qualquer desobediência. Aí diversos, Arendt, Habermas. Atenção, não consentimos previamente em obedecer, nem em nos fundir numa unidade imposta de cima, bem do povo, Estado protetor. Mas nós consentimos em fazer a sociedade. E se eu entendo assim, eu posso entender a desobediência civil. Porque ao que eu prestei consentimento? Quem se casa presta consentimento a passar fome por capricho de um dos dois? Não, porque o consentimento foi dado em conviver, não é? Pois bem. O consentimento não quer dizer que tem que aceitar tudo. Sim, sem dúvida nenhuma, não é? A desobediência civil apoia-se na constituição de um coletivo que exprime a recusa de ser governado assim. Quer dizer, despoticamente, sem dúvida. Fugindo daquilo que deve se entender melhor. Há um pacto e vamos entender bem que pacto fizemos, certo? Por isso que não pode existir participação política sem consciência. E essa consciência não é alguma coisa que eu aprendo hoje e está fixo para o resto da vida. Eu vou ter que sempre renovar, não é? Em todos os sentidos, como o casamento, não é? Como a minha participação até na vida da comunidade de fé. Porque sempre vai ser renovável essa comunidade, não é? Aliás, definição da igreja. A igreja é igreja que sempre se renova. Porque se não for renovado, acabamos no absurdo de uma obediência que não tem o menor sentido. Por isso não há motivo nem para desistência. Não, jamais. Porque tem que andar, certo? Quer dizer, alguém está no meio de uma sociedade e desiste da sociedade, não tem sentido. Eu fiz um pacto, mas eu tenho também um dever de consciência de renovar essa sociedade para entender melhor aquilo que é proposto. Até para a fidelidade a esse pacto. Sem dúvida nenhuma. A desobediência civil apoia-se, então, na constituição de um coletivo que exprime a recusa de ser governado assim. Não recusa ser governado, recusa ser governado assim, deste jeito. O contrato, que é uma pura ficção reguladora, faz-se sentir
e conhecer por seus efeitos de realidade. Então, a censura, a proibição, a prisão. A democracia, então, é um processo crítico que perpassa a todos. A exigência da liberdade, de igualdade, solidariedade, exigência que faz desobedecer, é democracia crítica. Porque a pessoa abre os olhos para aquilo que ele deve criticar e modificar. E as pessoas que não têm conhecimento? Por exemplo, como posso validar o consentimento de uma pessoa que não tem conhecimento para tomar a decisão do voto? Sim. E aqui a pergunta é esta: e aqueles que não têm conhecimento ou formação para escolher bem, por exemplo, no voto? Bom, o que é pedido? Que cada um faça tudo o que pode, ainda que não tenha conhecimento, mas que se envolva num processo de conhecimento. Claro que isto exige muito, certo? E que nem todos vão chegar lá. Também depende do governo, né? Sim, sim, sem dúvida, não é? Agora... Chegamos naquele caso que a gente vive o consentimento de algumas pessoas. Sim, porque estamos na sociedade. A pergunta é esta: chegamos então no caso de que, embora eu tenha votado de outra maneira, eu devo continuar vivendo na sociedade. E, na democracia crítica, eu vou lutar para que as coisas mudem, certo? Aí vem uma outra questão, que aqui é proposto como a caminhada de Henry David Thoreau. Mas nós vamos deixar isto para próximo sábado. Preparemos-nos, certamente que nós vamos chegar bem perto do fim do livro no próximo sábado. E os que se interessam, o próximo texto vai ser de Chesterton, A Ortodoxia. E os que quiserem ir adquirindo, podem, os que quiserem se unir a outros para encomendar esse texto, organizem-se para que nós tenhamos o texto, que é muito bom. Vamos sentir certamente muito prazer em conhecer esse texto de Chesterton. Até mais.